Saudações a todos. Meu nome é João Marcos Ferreira de Lima Silva. Sou professor de Educação Física com mestrado na Universidade Federal de Santa Catarina. Nessa série de vídeos eu estou tentando ajudar, dar uma contribuição para os alunos e colegas que gostam de bioestatística. Esse aqui sou eu na foto. Bom, nesse primeiro bloco eu estou trabalhando com estatística descritiva, conceitos básicos, probabilidade, e nesse agora eu vou enfatizar um pouco sobre a determinação do tamanho da amostra. A referência que eu estou adotando é esse artigo, que também é capítulo do livro de epidemiologia do Medronho, a lógica da determinação do tamanho da amostra em investigações epidemiológicas. Esse artigo é muito bom, quem tiver a oportunidade de ler, eu acho que vale a pena, não é tão extenso. Embora ele traga bastantes informações sobre decomposições matemáticas, como se chegou a esse modelo de cálculo, ele vai explicando de uma forma muito agradável, pelo menos na minha opinião. Aqui é um dos cálculos que eu vou trabalhar, esse para a população desconhecida, e um outro cálculo que trabalha considerando a população conhecida, que seria esse de cá. Vocês vão ver que são cálculos que, embora pareçam grandes, eles na verdade são fáceis, são bem intuitivos. Então, vamos começar. O que eu preciso saber inicialmente é o que cada uma dessas letras dentro dessas equações representam. Z alfa sobre 2 ao quadrado. Esse Z alfa sobre 2 é o valor de Z para um determinado nível de confiança. O que é esse nível de confiança? Por exemplo, vou trabalhar com 95%. Se eu trabalhar com 95% de confiança, eu vou ter um Z de 1,96. De onde vem esse resultado? Você vem aqui nessa tabela, faz o 95% em probabilidade 0,95, dividido por 2, vai dar aqui 0,475. E quando você for ver qual é o seu equivalente Z desse valor de P, dessa probabilidade, você vai ver que está na linha de 1,9, na coluna 0,6. Por isso que a gente trabalha com 1,96. Se serve de consolo, a maior parte dos cálculos vai ser com esse valor, tá? Esse P maiúsculo, ele significa a prevalência estimada do que você está estudando. Então, por exemplo, eu estou estudando dengue. Então, a prevalência de dengue, vamos supor que na região onde eu quero pesquisar é de 15%, 20%. Ou se é alguma doença que tem 50%, pode ser um problema osteomuscular ou cefaleia. Depende muito da população que você vai estudar e do que você vai estudar. Quando não sabemos o valor de P, esse P de prevalência, quando nós não sabemos, é desconhecido para nós trabalhamos com 50%, tá? Quando eu não sei o valor de P, 50%. Porque esse valor de P de prevalência de 50% maximiza o tamanho da amostra, fazendo com que se você errar, você vai errar para mais na quantidade de pessoas a serem estudadas. Esse E aqui, ele trata do erro esperado. Se você perceber, na equação para tamanhos de populações desconhecidas, esse erro ele não é ajustado. Já aqui, na população conhecida, ele vai ser um erro relativo. O que é esse erro relativo? Esse erro relativo vai ser igual ao erro dividido pela prevalência. Então, ele vai ser ajustado, ele vai ser ponderado pela prevalência conhecida, que vai ser, no caso, utilizada como referência para calcular a partir dessa população. E o N maiúsculo, que só aparece na equação de população conhecida, é o tamanho da população. Com essas informações, a gente já consegue montar essas nossas equações. E aí a gente vai ver que vai ser muito fácil, na verdade. Vamos ver um primeiro exemplo? Vamos imaginar uma situação. Imagina que você vai estudar um determinado evento em que você atribui um nível de confiança de 95%. Você conhece a prevalência estimada em 35%. E você atribui um erro de 5%. A pergunta é, qual é o tamanho do N necessário para que essa minha pesquisa tenha esses atributos, essa confiança, estimando esta prevalência, tendo essa prevalência como referência, atribuindo-se este erro? Bom, eu não tenho aqui a população. Eu não sei qual é a população. Nesse caso,
eu vou trabalhar com a equação para populações desconhecidas. Então, vou montar minha equação. Então, eu vou ter que N vai ser igual a Z alfa sobre 2 ao quadrado vezes P vezes 1 menos P dividido por erro ao quadrado. Esse valor de Z alfa sobre 2 eu já sei, porque aqui vai ser 95%, que no caso vai ficar 0,95 dividido por 2, vai dar 0,475. Quando eu for olhar na tabela, vai ficar 1,96. Então, N é igual a 1,96 ao quadrado vezes o valor da prevalência, ele não vem no 35%, ele vai vir como o seu equivalente em probabilidade, 0,35. A mesma coisa acontece com esse 5%, 0,05. Então aqui eu vou colocar 0,35 vezes 1 menos 0,35, fecha, dividido por 0,05 ao quadrado. Se eu quiser colocar tudo isso na calculadora de uma vez só, eu posso. Um detalhe que eu acho que é interessante é que vocês comecem a condicionar o uso de parênteses para isolar o numerador e o denominador. Neste caso não seria necessário, mas eu acho que é oportuno começar a condicionar o uso dessa forma. Quando for digitar isso aqui na calculadora, como é que vai ficar na calculadora? Olha aqui. É interessante também sempre montar a equação antes de levar para a calculadora. Então, 1,96 ao quadrado vezes 0,35 vezes 1 menos 0,35, fecha, dividido por 0,05 ao quadrado. Pronto. Minha equação está pronta. Eu vou agora para a calculadora. Pego minha calculadora. Se você tiver uma Cássio ou qualquer outra semelhante, que tenha o recurso de uso dos parênteses. Então, olha só como é que eu vou digitar. Parênteses, 1,96 ao quadrado, vezes 0,35, vezes, abre parênteses, 1 menos 0,35, fecha duas vezes, ó, dividido por, abre, 0,05 ao quadrado, fecha. Claro, só para reforçar, eu exagerei na quantidade de parênteses, mas é só para poder já condicionar esse uso. Igual, o N amostral necessário para esta situação vai ser de... E agora, quanto eu coloco? Bom, sempre arredondo para cima, ok? Então, 349,5, 350. 350 vai ser o tamanho do meu N necessário. Agora vamos imaginar o seguinte, se eu não conhecesse a prevalência, tá? E se a minha prevalência fosse de 50%? Eu reformularia toda essa minha equação, mudando apenas aqui para 0,5, 0,5, 0,5, 0,5. Na minha calculadora científica existe um recurso muito interessante que é esses botões direcionais. Eu venho com o botão direcional e vou substituir apenas aonde precisa. Opa, vamos agora aqui. Não é 0,50? Então 0 ponto em cima do 3 que está piscando, eu coloco 5, mas eu tenho que substituir esse 5 por 0. 50. E o próximo 35, que foi a prevalência, eu coloco 50. Pronto, acabei de ajustar a equação sem precisar digitar tudo de novo. Igual 384,16. Então, vamos colocar aqui, para uma prevalência igual a 50%, o meu N foi igual a 385, Vou sempre arredondar para cima, tá? Agora vamos para mais um ajuste. E se eu quisesse ainda fazer uma outra modificação? E se eu quisesse, nessa minha situação, ao invés de 5%, ir para um erro... Opa, desculpa aí, a tomada às vezes aqui tá... Vamos lá, ir para um erro igual... a 4%. Qual o tamanho do N? Considerando ainda os 50%, tá? Então, a mesma coisa. Vou na minha calculadora científica, vou mudar apenas esse 5 do 0,05
para 0,04. Então, ó, 0,04 igual. Pronto, então, para esta situação, 600,25, 601. Bem simples, né? Vamos recapitular. Tamanho da amostra, população desconhecida, identifico os componentes da minha equação, substituo estes componentes na fórmula, condiciono o uso do parênteses. Quando eu trago para a fórmula, não vem com 35%, 5%, 95%. 95% eu trago o seu equivalente Z após fazer o alfa sobre 2, no caso é 0,95 sobre 2. Não esqueço do quadrado. Depois que substitui tudo, eu tenho o meu resultado, sempre arredondando para cima. Quando desconhecido, esse valor de prevalência, sem desespero, 50%. Quando desconhecido ou não atribuído no enunciado a confiança, 95%. Quando não anunciado, no enunciado, o meu erro, 5%. Ok? Então, vou dar um pause e já começo o próximo vídeo para populações agora conhecidas. Até logo.